Olá, bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts a respeito dos nossos briefings setoriais que a gente tem lançado, né? Ali estão públicos para vocês acessarem. Ao todo são 6 e hoje a gente vai tratar de transporte. Eu sou a Júlia Ambrosano, eu lidero a agenda de infraestrutura da Climate Bonds aqui para o Brasil. E comigo eu tenho hoje 2 convidados super especiais que vão me ajudar aqui a tratar desse tema tão importante para o nosso país, que é o transporte. O nosso critério de transportes é um pouquinho antes de eu introduzir eles, só para falar que o critério de transporte da Climate Bonds Initiative, ele inclui mobilidade urbana, né, então transporte de passageiros, toda a parte ali do setor mesmo de transporte, mas hoje especificamente a gente vai tratar do transporte ferroviário de carga, certo? Bom, e aqui comigo eu tenho a Luísa Vasconcelos, do Itaú BBA, e o Gabriel Salles de Camargo Leite, da Rumo. Gente, bem-vindos, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar desse podcast. Muito obrigada. Obrigado. Bom, e para começar a nossa conversa, a minha primeira pergunta vai para um de vocês dois, né? Então, vamos ver qual dos dois vai me responder. O Rumo, ela emitiu o primeiro título, né, verde de transporte ferroviário da América Latina. Então, foi uma super inovação, né? E qual que foi ali o start, né? De onde veio o primeiro interesse de estruturar? E só para dizer, o Itaú, ele foi um dos estruturadores, né, dessa emissão, né, verde, certificada pela Climate Bonds, para o transporte de carga. E aí, de onde veio, né, a primeira ideia, né? De onde surgiu a ideia de rotular a emissão como verde? Não, bacana, Julia. Primeiro, obrigado pelo convite. Super feliz de estar aqui contigo, com a Luísa, super expert aí no tema. Eu acho que o principal interesse, pensando no formato mais macro, hoje o Brasil é o principal player no trade global de grãos. Então, assumiu essa posição aí de destaque recentemente, em primeiro lugar em toda a exportação mundial. Hoje o Brasil tem mais de 1/3 de toda a exportação mundial. E quando a gente pensa em matriz logística no Brasil, tem uma disfunção quando a gente compara com os principais concorrentes ainda do mundo, né? Então, hoje, próximo a 1/5 da matriz logística do Brasil é composta por ferrovias. Então, muito abaixo dos demais peers globais aí. E aí que a Rumo pensou nesse plano de investimento super ambicioso, entregar uma logística mais eficiente, mais limpa, atrelando a uma fonte de financiabilidade também ligada a métricas ambientais. Então, acho que esse foi o principal driver da companhia para seguir com a certificação e com a emissão. Legal, legal. E aí, né, como você disse, foi um aumento da eficiência e a Rumo ali, ela já é eficiente energeticamente, né? Então, já tem um fator de emissão ali relativamente baixo, né? E pelo que eu andei pesquisando, aí 15,8 gramas de emissões de CO2 em toda a estrutura, né? Toda a malha, né, ferroviária. E aí, já sendo uma companhia, né, vamos dizer assim, dentro desse limiar, né, dentro desse limite de emissões para um futuro de descarbonização, um futuro de zero carbono, de onde, né, eu acredito que dos principais ganhos que ali os emissores têm é um ganho, às vezes, reputacional, né, uma maior visibilidade dessa eficiência energética, de emissões. Então, teve esse interesse ali na hora de dar como eu posso dizer, esse highlight, né, essa camada mais na operação financeira. Teve essa visão por trás? Não, bacana. Sim, sem dúvida teve, Julia. Eu gosto de falar um pouquinho mais do passado ainda, né? Então, você comentou ali de 15,8 gramas de emissão equivalente de CO2 por TKU, né? Por tonelada, por quilômetro transportada. Essa database era de 2019 e foi quando a gente emitiu o bonde em 2020, né? Voltando lá para 2015, quando a Rumo assumiu a operação ferroviária, esse número era de 21,5 gramas. Então, só de 2015, quando a Rumo assumiu a operação até a emissão do bonde, a gente já tinha entregado aí 30% de redução.
Então já era um track record super relevante. E aí a gente se comprometeu a continuar entregando, né? E aí são diversos investimentos lastreados nesse bonde que entregam essa melhoria. Bem resumidamente, aqui a gente separa em 3 categorias. Então tem uma melhoria de via em si. Então a gente trocou muito dormente de madeira por dormente de aço, que tem uma vida útil super mais longa, exige menos manutenção, tem benefício de aguentar mais peso, composições de trem passando mais rápida, melhorando o lead time, melhorando o transit time, e com isso, consequentemente, queimando menos CO2. Então esse foi um dos pilares. O outro pilar foi a gente aumentar os pátios de passagem da Rumo. Então, basicamente, toda a via da Rumo é uma via única. Então, quando você tem um trem descendo, você tem um trem subindo. E aí você precisa de um pátio de passagem para que esse trem se cruze. Nossos trens, eles tinham, majoritariamente, 80 vagões. E, basicamente, a gente não podia aumentar a composição porque os pátios de passagem suportavam 80 vagões. Então, a gente fez um investimento muito relevante em aumentar os pátios de forma que suportasse trem de até 120 vagões. Com isso, te dar um exemplo prático aqui, a gente tinha, em média, 9 composições descendo e 9 subindo por dia. Então, a gente tinha 81 interseções de trens. Quando a gente aumentou em 50% o tamanho do trem, a gente mudou 6 composições subindo e 6 descendo. Então, a gente sai de 81 interseções para 36 interseções. Então, é uma mudança super relevante. E é onde exatamente o trem mais queima combustível na hora de sair da inércia, na hora do arranque. Que uma informação para vocês, uma composição desse tamanho, ela queima algo ao redor de 800 litros para arrancar. Então, quando a gente diminui essas passagens entre os trens, a gente entrega bastante eficiência energética. E aí, por último, a gente modernizou a frota mesmo. Então, comprando locomotivas mais eficientes, vagões mais eficientes, que suportam mais peso e, consequentemente, consomem menos combustível, queimam menos CO2. E aí, por último, ainda um pouco dentro da parte de material rodante mais eficiente, começou uma inteligência artificial dentro do trem. Então, hoje a gente tem o que a gente chama de trem semi-autônomo. Talvez seja um passo antes de um trem autônomo, né? É o computador que ele lê toda a via e ele ensina o maquinista como gerar ganho na condução. Então, como ele frear com mais qualidade, acelerar com mais qualidade, de forma que queime menos combustível. Então, todos esses investimentos foram entregando e devem continuar entregando benefício de redução. Então, em resumo, em 2015, a gente tinha um consumo de mais de 21 gramas por tonelada. Na época do bonde, em 2020, a gente tinha um pouquinho acima de 15 e hoje a gente já tem abaixo de 14. E metas ainda de longo prazo aí para continuar reduzindo. Muito interessante. Um ótimo exemplo, né, para todos os emissores ali, potenciais emissores de dívida, né? E mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre como que tá o quadro hoje no setor de transporte. Mas antes, Luiz, a minha pergunta vai para você. Você como, né, parte do time estruturador ali, e você viu algum desafio, né, se tratando da parte da rotulagem, e ainda mais por ser o primeiro desse tipo na região, né? Então não existia um benchmark na América Latina até então. E teve alguma resposta diferenciada, né, no momento da oferta, alguma oportunidade diferenciada? Eu acho que a Rumo, primeiro, tudo bem, Júlia? Muito bom estar aqui com o Gabriel também. Acho que a Rumo, ela teve uma jornada interessante, porque a primeira operação que ela fez foi no mercado externo, $500 milhões, com um título rotulado para uso de recurso. Então, parte desse investimento que o Gabriel estava comentando foi financiado com os recursos que foram captados nesse primeiro bond. E aí, depois, ela evoluiu. A gente fez uma debenture no mercado local, que estava atrelada a uma meta, de fato, de redução de emissões, e um segundo, que foi no mercado externo, que também estava atrelado a uma meta de redução, sempre no conceito de subir a régua. Acho que uma coisa que a gente fez muito no processo de estruturação com o time da Rumo foi tentar sempre buscar melhorar ainda mais, né? E melhorar os números, e melhorar a eficiência, melhorar, de fato, as emissões. E isso, de fato, o Gabriel comentou que eles assumiram em 2015 com 21, né, de emissão por TKU. A meta 2030 é 11,34. Então, assim, isso está indo quase pela metade, o que é um esforço gigante, tanto do ponto de vista operacional para eles, mas também é um indicativo para o mercado que a companhia está super comprometida com o assunto, né? E o que eu acho que é legal do case deles é que dá para ver que, de fato, esse viés mais ESG, ele está no core, e ele está todo dia dentro da operação, dentro das áreas que
vão além da tesouraria, que a gente, Sim. historicamente, né, tem muita interação, e passa pelo time de sustentabilidade, estratégia, operação, novos negócios. Então, acho que tudo isso acaba auxiliando, né? Em termos de benefício que você perguntou, eu acho que no mercado externo tem a grande vantagem da gente acessar bolso adicional, né? Então, é uma questão de oferta e demanda. Se você tem mais demanda por um ativo, por ele estar qualificado nessa categoria, você atrai mais fundos, porque os provedores de capital, principalmente em Europa e Estados Unidos, eles têm recurso específico para isso. E aí, na dinâmica de precificação no book building, você consegue ter uma vantagem. Assim, eu não diria que esse foi o único motivo. O crédito da Rumo é um crédito excelente, que por si só já teria muita demanda. Tanto é que eles fizeram outras operações não ESG. Mas o fato de ser ESG traz o interesse de investidores que tradicionalmente não olhariam, mas que têm esse mandato específico, né? Então, o último a gente teve sobre demanda, e com certeza isso ajuda a baixar preço, junto com vários outros fatores, macroeconômicos, fundamentos, crédito, mas com certeza ajuda. Perfeito, perfeito. E Gabriel, bom, aí até a Luísa mencionou outras emissões, né, que foram feitas. E um dos fatores, acho que mais importantes que a gente sempre conversa ali com os emissores é a importância dessa narrativa, né? Então, não basta você fazer um título ali, né? Você tem que ter uma narrativa de descarbonização, né? E tudo mais. Então, e isso eu vejo, né, claramente na Rumo, ainda mais depois dessas explicações. Mas, além disso, tem ali, em todos os critérios, a gente tem fatores muito específicos, né? Então, aqui a gente até já abordou um pouco os 21 gramas, né? Então, já está abaixo. Acredito que isso também já tenha facilitado todo esse processo, né, da certificação, que é um processo adicional, né, para fazer essa camada adicional mesmo da operação financeira. E do ponto de vista da Rumo, foi mais... teve alguma dificuldade? Como é que foi esse processo da certificação? Excelente pergunta, Júlia. Eu brinco que a gente vinha namorando esse Green Bond há um bom tempo, né? E a companhia não começou a se preparar com os controles, com as certificações, com as auditorias externas para a emissão. É algo que a gente faz desde 2015, quando a gente assumiu a operação. Então, esse track record aí, essa melhoria ano após ano, a gente já vinha acompanhando, já era publicado em relatórios de estabilidade. Então, era algo que já estava, como a Lu disse, no core da companhia. Então, a gente teve uma facilidade por isso. Então, a gente já estava muito pronto para ter a certificação. Eu acho que ali teve alguns desafios, ali, não só com a certificadora, não só com a CBI, com o próprio mercado. Foi como explicar para o investidor gringo como que uma empresa brasileira, que majoritariamente consome diesel, tem uma operação green, né? Como que funciona isso? Então, a gente teve ali mais ou menos 3 pilares. O primeiro é explicar um pouquinho da matriz energética no Brasil. Então, como o Brasil ainda não está preparado para ter um trem elétrico nessas distâncias, com esse volume de carga. Acho que o segundo é comparar com outro modal concorrente. Sim. Então, hoje, o trem por TKU, então, pela mesma carga, pela mesma distância, ele consome 7 vezes menos do que o modal rodoviário. E aí, por último e mais relevante, foi como que a gente estava comprometido a ganhar da própria Rumo ano após ano. Então, assim, a gente não quis ter um framework baseado no outro modal competitivo, concorrente. A gente quis ter algo baseado na ferrovia contra a ferrovia. Como que eu faço os investimentos corretos para ter uma logística mais limpa, mais segura, ano após ano, contra a própria Rumo, né? Então, acho que foi um pouquinho do histórico. E aí a gente tem alguns outros benefícios que não são só redução de consumo de CO2. Um outro dado bacana que a gente divulga é a segurança no trabalho. Então, assim, a gente tem um índice de afastamento por milhões de horas trabalhadas. Quando a gente assumiu a operação em 2015, era 2,1, hoje é 0,15. Então, hoje a Rumo está mais de 90% eficiente do que era em 2015. Hoje, esse padrão de segurança da Rumo é das Class 1 americanas, canadenses aí, e as principais ferrovias do mundo. Legal, ótimo. E, Luísa, né, essa parte de rotulagem, né, de títulos verdes, né, e, enfim, eu sei que ali o Itaú tem feito, né, além do setor de transportes e tudo mais, e hoje o transporte ele representa mais ou menos 10% das emissões de títulos verdes, né, do acumulado de títulos verdes. E ali, se a gente passar para todos os outros títulos, né, que a gente hoje tem tantas outras rotulagens, sustentabilidade, que até a Rumo já emitiu, né,
vinculado à sustentabilidade, enfim, transporte ele fica como 9% das emissões. Mas isso, enfim, é um dado, né, interessante. Uhum. Mas, do ponto de vista, né, seu, existe alguma você já disse, inclusive, né, sobre a vantagem de ter os investidores externos, né? Para o emissor, ali, você vê algum benefício para, do ponto de vista tanto do emissor quanto do investidor, para o acesso dos títulos verdes? Sim, acho que assim, tem alguns pontos, né, Júlia? Eu acho que tem, obviamente, a questão reputacional, toda a questão de narrativa que vocês estavam conversando. Então, é uma das formas de você poder explicar, né, como é a sua estratégia de negócio, como você vê isso perpetuando no tempo, como você consegue fazer isso eventualmente com impacto positivo, olhando questões ambientais, sociais, que o Gabriel comentou. Tem uma questão, eventualmente, de uma dinâmica de oferta e demanda, principalmente se a gente está falando do mercado externo, que foi o que eles acessaram 2 vezes. Mas tem também um perfil desse investidor, porque ele, via de regra, por ele ter um mandato específico no fundo, de só investir nesse tipo de título, ele tende a ser mais estável ao longo do tempo. Então, está menos suscetível à volatilidade. E a gente, de fato, vê isso. Quando você compara papéis ESG com não ESG no mercado externo, dá para ver que o ESG ele tende a ter menos oscilações em momentos mais voláteis, o que é muito desejável, porque quando você faz uma nova captação, você capta em relação à curva já existente. Então, isso com certeza ajuda se você tem uma curva que já é mais eficiente, tá? E aí vem outras razões, assim, eu acho que tem toda uma questão de engajamento, uma questão mesmo de construção de marca, de posicionamento institucional, que a gente vê os nossos clientes sempre se preocupando, né? Mas eu acho que, acima de tudo, é uma oportunidade para a companhia também levar dentro de casa, né? E o Gabriel falou um pouco disso, a importância da agenda e, de fato, engajar todo mundo. Então, acho que isso é bem interessante. Perfeito, muito interessante. E aí, olhando para frente, né, assim, as perspectivas. Gabriel, hoje a gente sabe que a gente, né, o setor, o framework regulatório, ele tem avançado dentro do setor de transporte ferroviário, e isso, né, acredito que seja muito positivo, até depois da 14273, né, de dezembro de 2021. E aí, como que você enxerga, né, essa oportunidade para, enfim, expandir o financiamento, né, do setor, e ali mais especificamente para o setor, obviamente, que a gente quer trazer mais investimentos ou mais capital buscando por impacto, né, também para investir nessa expansão da nossa malha ferroviária. Como que você enxerga a perspectiva aí do futuro para o setor? Não, bacana. Você comentou da lei, a gente chama do marco legal regulatório aqui das ferrovias, né? Eu tenho uma posição que eu sou muito favorável à lei, né? Ela vem, talvez, para destravar muito investimento e para dar mais agilidade ali para o mercado. Só que não é tão simples quanto parece, né? Eu gosto de dar um exemplo da própria Rumo. A gente recentemente anunciou um plano de expansão no Mato Grosso, plano super relevante de expansão. Ele não foi alvo dessa lei, foi um pouco antes, foi uma operação com o Estado do Mato Grosso. Então, o legislativo do Estado mandou a Constituição do Estado de forma a ter um chamamento público, houve um chamamento público, a Rumo foi a participante e assinou o contrato recentemente ali para o investimento de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, ali são quase 600 quilômetros de investimentos novos, né? Por que eu estou dando esse exemplo? A Rumo não começou o estudo de viabilidade no chamamento. Então, a Rumo estava há 4 anos fazendo esse estudo de viabilidade. Então, para você ter uma ideia, a gente estudou mais de 2.500 traçados, com 35 variáveis, pensando em como ter o benefício social, como não passar por comunidades, como respeitar aldeias indígenas, como ter traçados mais eficientes na questão de queima de combustível, todo o licenciamento ambiental, que é um desafio aqui no Brasil. Então, a gente estava há mais de 3 anos nesse passo a passo, de forma que, quando veio o chamamento, a companhia se sentia madura para entrar, e a gente deve começar a investir agora isso no curto prazo. Então, com o marco regulatório, a gente teve mais de 80 propostas de investimento de ferrovias. Dessas 80, se eu não me engano, foram assinados quase 30, e dessas quase 30, a gente deve ter pouquíssimas com nível de maturidade para começar a investir. Porque esses projetos que foram pleiteados agora com o governo vão começar os estudos de traçados, estudos ambientais, de rotas e tudo mais. Então, sim, eu entendo que deve ter uma melhora de eficiência ali na agilidade, na tempestividade dos projetos,
Mas não é algo que se constrói de uma hora para outra, né? Então a gente vê vários nomes relevantes no mercado com processos, com pedidos interessantes. Então a gente tem a Vale lá em cima, a gente tem celulose aqui na região sul, na região centro-oeste, mas a gente deve começar a colher esses frutos daqui a alguns anos. Mas é uma notícia que a gente vê com bons olhos, assim, é um destravamento que já vem acontecendo nos últimos anos no Brasil, mas que deve ser acelerado. E aí, quem sabe, a gente começar a melhorar essa disfunção da matriz logística, né? Sim. Então, o Brasil hoje ele tem 20% da matriz logística composta por ferrovias. Quando a gente compara com os principais players do mundo, Estados Unidos, Canadá, Índia, Rússia, acho que é um caso à parte, o modal hidroviário ele é muito pareio. E aí, no Brasil, tem uma disfunção entre rodoviário e ferroviário. E aí a gente se torna muito exposto ao rodoviário e que, às vezes, é ineficiente para todo mundo. Até para o próprio caminhoneiro, para o próprio caminhão, né? A gente vê que, para ele, é muito mais eficiente percorrer cargas mais curtas e mais eficientes e deixar o trem com cargas mais distantes e mais eficientes também. Interessante. Eu achei interessante também você ter mencionado os estudos, né? Eu acho que ainda vai com outra resposta que você, né, disse sobre os investidores, né? Explicar para os investidores. Então, acho que essa parte dos estudos ela se torna cada vez mais relevante, inclusive para trazer junto na narrativa de um título verde, né? Para realmente fazer essa educação do investidor, como é o setor, né, aqui no país. Não é isso. A gente foca muito quando fala de rumo, de ferrovia. Acho que no I do ISD, né? Mas você pega uma operação nova dessa, ele envolve a sopa de letrinhas inteiras, né? Então, a gente tem toda a questão social, de comunidades, geração de emprego, de como desviar de centros urbanos, tem toda a parte de governança, de como fazer o processo, ter segurança jurídica. E aí, sem dúvida, toda a parte ambiental, que é essa redução aí relevante de consumo de emissão. E não tem como negar, né? Quando a gente fala de eficiência energética, o Gabriel apontou super bem, a pauta de transporte no Brasil, e eu diria que no mundo, vai passar por uma discussão de descarbonização, né? Como que esse setor vai fazer esse movimento. Vocês mesmos dão muita contribuição. Qual é a taxonomia? Quanto que você utiliza para saber se uma companhia está indo bem e mal? Acho que o caso deles era um pouco à parte, porque eles estavam muito melhor do que deveria ser o padrão, até por conta de Brasil ter suas peculiaridades. Mas, de toda forma, tem toda essa oportunidade de melhorar, né? E você aumentar ferrovia, você acaba indiretamente também diminuindo a emissão se você substitui o modal rodoviário, mas não é a única solução, né? Você provavelmente também vai precisar de investimento rodoviário, a gente tem companhias fazendo essa frente, transporte de passageiro. Então, como você consegue ver isso como um todo e trabalhar a transição das companhias e toda essa narrativa de descarbonização ao longo do processo? Perfeito, perfeito. E né, para encerrar, vou fazer a minha última pergunta aqui para a Luísa. Luísa, considerando, né, todas essas, o que está por vir, né, no país, então toda essa, no sentido do setor de transporte ferroviário, na sua opinião, como que a gente pode trazer mais operadores, né, para escalar essas emissões de títulos verdes? Acho que o passo número 1 é engajamento, né? Acho que é muito fácil a gente trabalhar com uma companhia que já está engajada há muitos anos e fazendo track. Então, a primeira coisa é educar, mostrar eventualmente as vantagens que esse mercado pode trazer. E a gente tem uma visão de que no futuro quem não fizer vai estar atrás, né? Então, num cenário que você tem regulamentação a respeito de emissões setoriais, transportes vai ser um deles. Então, você já está dentro dessa pauta, pode te dar uma vantagem competitiva lá na frente. Então, acho que além da questão, obviamente, de você engajar e fazer o education, também como você, ou a gente como banco, né, pode ajudar os clientes a evoluírem nessa agenda e aí, ao evoluírem, conseguirem capturar sinergias e oportunidades de negócio nesse processo. Então, acho que esse vai ser o grande desafio, assim, né? Como você muda a ótica e vê esse tema como uma oportunidade e não necessariamente como um custo, como um desafio. E eu acho que a Rumo fez isso muito bem, ela acessou o mercado de forma muito legal, né? Primeiro testando verde, depois testando SLB no mercado local, no mercado externo. E eu acho que esse movimento de você sempre ir tentando melhorar a meta, tentando ficar mais agressivo, melhorar a sua eficiência, é algo que vai ser o segredo da gente olhar daqui para o futuro as companhias que de fato vão se diferenciar. Perfeito. Mais alguma consideração, gente? Porque... Não. Perfeito. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por essa conversa. A conversa foi super proveitosa, muitas informações interessantes.
Muito obrigada. É um prazer estar dividindo essa mesa aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Júlia, pelo convite. E obrigada, Gabriel. Não, também. obrigado, Julia. Ficamos super felizes com o convite. Obrigada. E obrigada a vocês que acompanharam, né, todo esse episódio. Para vocês acessarem os briefings setoriais que eu mencionei, inclusive esse de transporte, ele está público no nosso site da Climate Bonds Initiative, então www.climatebonds.net, e nos acompanhem nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.